Revelado, empregada incrível defende filho especial do chefe, transformando vidas emocionantes. Maria olhava pela janela do trem, vendo as luzes da cidade se desfazendo em uma dança frenética. A vida nas periferias de São Paulo era dura, mas existia uma energia pulsante que a movia. Aos 35 anos, ela sabia que seu trabalho como empregada doméstica para uma família rica no centro não era apenas uma forma de sustentar a casa. Era a oportunidade de fazer a diferença na vida de Clara, a filha de seu patrão, Paulo. Uma menina de 10 anos com síndrome de Down, que carregava um fardo muito pesado por alguém tão jovem. Todas as tardes, Clara voltava da escola com os olhos marejados, sufocando lágrimas que Maria sentia com o coração. Já conhecia aquele olhar de dor e rejeição. Depois de um dia particularmente difícil, um fogo se acendeu dentro de Maria. Anos de ensinamentos de sua avó ecoaram em sua mente. Respeito e empatia são armas poderosas. Com uma determinação ardente, ela decidiu que era hora de falar. Respirou fundo, sentindo medo de perder o emprego, mas a coragem superava a incerteza. Naquela noite, ela se dirigiu a Paulo, que estava imerso em seus documentos, o rosto marcado pelo ceticismo. Precisamos conversar sobre Clara, disse, sua voz trêmula. A reação de Paulo foi instantânea, um olhar de desprezo flertava com a incredulidade. Para ele, Clara era um empecilho para as ambições da família. Os dias se tornaram batalhas constantes. Com cada novo olhar desdenhoso que Clara recebia na escola, Maria se tornava mais resiliente. Sua conexão com a menina se aprofundava, e ela decidiu que não só seria uma apoiadora, mas uma mentora. Maria começou a ensinar Clara a cantar, revelando um talento que ninguém havia notado. A música se tornou um refúgio, uma luz num túnel escuro. Clara florescia aos poucos, e as duas sonhavam juntas com o próximo concurso de talentos da escola. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. À medida que o grande dia se aproximava, a tensão dentro da casa aumentava. Maria estava sozinha em sua luta, enquanto Paulo se esquecia de que Clara não era apenas sua filha, mas uma garota com sentimentos e sonhos. Em uma noite em que as emoções estavam à flor da pele, Maria confrontou Paulo, e suas palavras ecoaram entre os três. Você está disposto a lutar pela sua filha ou apenas quer escondê-la? O silêncio que se seguiu foi tangível, um abismo de desconforto entre eles. Finalmente, o dia do concurso chegou. Clara estava nervosa, mas Maria segurou sua mão com firmeza, um gesto silencioso que dizia, você é capaz. No entanto, justo antes de subir ao palco, Maria recebeu uma ligação inesperada que mudaria tudo. Uma revelação sobre seu passado como mãe solteira que estava prestes a chegar até Paulo, a história que poderia abrir os olhos dele para a verdadeira força de Clara e de todos que estavam ao seu redor. Com o coração acelerado e esperança pulsando, Maria se preparou para fazer o que era certo, sabendo que aquele momento estava prestes a transformar suas vidas para sempre. Maria sentiu o coração disparar ao ouvir a voz do outro lado da linha. Era Laura, sua amiga de longa data, que estava prestes a revelar um segredo guardado há anos. Maria, é sobre o que aconteceu quando você ficou grávida. Eu não pude te contar antes, mas agora parece que é a hora certa, disse Laura, com a respiração trêmula. Aquelas palavras trouxeram um furacão de lembranças, misturando a alegria do que poderia ter sido com a dor do que nunca foi. Ela se afastou um pouco, tentando não parecer que estava prestando atenção à conversa, mas cada sílaba de Laura reverberava na sua mente. Lembra daquela noite que você saiu? Antes de tudo mudar? Maria sentiu mentalmente, lembrando-se daquelas memórias distantes. Laura continuou, eu vi pessoas que você não esperava. Pessoas que poderiam ajudar a Clara a ser reconhecida. A ligação começou a se desenrolar como um filme antigo,
e Maria percebeu que estava prestes a ter a chance de libertar não apenas Clara, mas também a si mesma. Um profundo desejo de justiça a invadiu. Mas e se Paulo não estivesse disposto a ouvir? O que faria, caso ele decidisse se afastar ainda mais de Clara? Era um risco que ela estaria disposta a correr. Assim que a chamada terminou, Clara surgiu ao seu lado, com um olhar ansioso. Maria, estou com medo. E se eu não conseguir cantar bem? E se não gostarem de mim? As inseguranças de Clara eram palpáveis, e Maria viu um pequeno fragmento de seu próprio medo refletido nos olhos da menina. Clara, você é uma estrela. A única coisa que precisa fazer é dar seu melhor. E eu estarei bem aqui ao seu lado, não importa o que aconteça, disse Maria, sorrindo e, por dentro, lutando contra as incertezas. Mas enquanto os minutos passavam, a ansiedade de Maria crescia. A corrente que unia os três ela, Clara e Paulo estava prestes a ser testada. Antes que pudessem subir ao palco, Maria decidiu que tinha que agir. Era hora de arrojar-se à verdade. Clara, vamos dar um passo à frente. Nós duas temos muito a dizer. E com isso, a determinadora virada de uma chave dentro de Maria se tornou uma determinação inabalável. Enquanto aguardavam no backstage, Maria avistou Paulo conversando com alguns conhecidos, rindo e parecendo despreocupado. Aqueles sorrisos a irritaram. Como ele poderia estar tão distante da realidade? De repente, Maria levantou a voz, cortando o murmúrio da multidão. Paulo! Precisamos conversar agora! Surpreso e visivelmente irritado, ele virou-se, indo ao encontro delas. O seu olhar se fixou em Clara, que estava tragicamente nervosa. O que aconteceu, Maria? Agora? Ela respirou fundo e, olhando profundamente nos olhos de Paulo, usou cada gota de coragem que tinha. É sobre Clara e o que você realmente pensa dela. É sobre nós. Suas palavras foram como uma flecha certeira que atingiu o centro da ferida. O silêncio entre os três carregava um peso que ecoava mais forte do que qualquer aplauso. Uma onda de emoções atravessou o ambiente. Clara segurou a mão de Maria, e essa conexão única as uniu ainda mais. O que aconteceria agora? Maria sabia que tinha finalmente aberto a porta para uma conversa que poderia mudar tudo. Mas será que Paulo estava pronto para ouvir? Ao fundo, uma contagem regressiva começou. O concurso estava prestes a começar, e a ansiedade transformava-se em pura adrenalina. Maria segurou o olhar de Clara por um instante, sabendo que o momento da verdade se aproximava. O silêncio pairava pesado no ar, como se cada segundo se arrastasse. Clara olhou para Paulo, e um misto de esperança e medo iluminava seu rosto. Maria percebeu o quão vulnerável sua filha se sentia. Aquela apresentação poderia ser o primeiro passo para que Clara se libertasse de todas as inseguranças e preconceitos que tantas vezes a cercaram. Paulo, por sua vez, parecia perdido em seus próprios pensamentos. A expressão dele oscilava entre a surpresa e a defensiva, como se tentasse organizar as ideias antes de responder. Maria, com a pulsação acelerada, tomou a decisão de não deixar espaço para evasivas. Paulo, precisamos ser claros. Clara não é só minha filha, ela é muito mais do que isso. O talento dela merece ser reconhecido. Você acabou de esquecer dela, mas eu não vou permitir que isso aconteça nunca mais. As palavras foram saindo de sua boca como um desabafo, um grito preso há anos. Os outros ao redor começavam a observar, curiosos com a cena que se desenrolava. Era quase surreal estar ali, em meio a pessoas, e ainda assim se sentir tão sozinha, tão exposta. Ele respirou fundo, como se estivesse estrangulado pela culpa, mas também pela necessidade de se justificar. Maria, eu não quis, eu só estava tentando seguir em frente. Ele hesitou, sem saber onde terminar a frase. Clara ainda segurava a mão de Maria, sua pequena âncora em meio à tempestade emocional. Seguir em frente? E quanto a mim? Quanto a Clara? Maria sentiu lágrimas se acumularem em seus olhos, mas se esforçou para não deixá-las escapar. A tensão no ar era quase palpável. Ela precisava saber. O que você realmente pensa sobre Clara? O que mais você vê além do que as pessoas falam? Paulo fechou os olhos por um momento,
e um silêncio pesado se estabeleceu. Maria percebeu que ele estava a se debater com seus próprios demônios. O que ele havia escondido? Assim que os olhos dele se abriram, havia uma sinceridade que Maria não via há muito tempo. Ele hesitou de novo, mas a voz tremeu. Eu vejo uma menina incrível que sempre foi uma segunda opção. Eu tenho medo de que ela não se encaixe, não consiga e isso me machuca. As palavras saíram como um lamento, e Maria sentiu o coração se apertar. O medo dele era um espelho do que ela também temia. Clara, tímida, finalmente se virou para seu pai. Pai, eu sou diferente. Mas isso não significa que não posso brilhar. Existe um lugar para mim, e eu prometo que vou mostrar. Os olhos dela brilhavam de determinação, e Maria respirou aliviada. Aquela coragem emanava dela, como um sol nascendo. Nesse instante, tudo parecia mudar. A música do concurso começou a tocar ao fundo, o som suave preenchendo a sala, lembrando Maria de que era hora de agir. É isso, Clara. Vamos dar nosso melhor. O palco é nosso agora, e a verdade só faz bem. Vamos dançar nessa luz. Paulo, pela primeira vez em muito tempo, parecia compreender a essência do que estava diante dele. Não era só uma performance, mas a vida de sua filha em jogo. Ele olhou para elas, e com a voz trêmula, perguntou, posso ir com vocês? Quero ver isso de perto. A pergunta ecoou como um convite. O caminho estava longe de ser claro, mas um diálogo começava a se formar, como a promessa de um novo amanhecer. Maria olhou para Clara, e seus corações acelerados pulsavam em uníssono. Juntas, elas estavam prestes a mudar o que significava ser família. Enquanto as luzes brilhavam e os aplausos se aproximavam, Maria sentia que ali, naquele exato momento, a história delas estava em suas mãos. Mas o que acontecerá quando os holofotes se apagarem e as verdades começarem a aparecer? Clara respirou fundo, sentindo cada nota da música que começava a transformar aquele momento em algo mágico. O concurso ainda era uma incerteza, mas a presença de Paulo ali, ao lado delas, parecia ter trazido uma nova energia. Maria trocou um olhar com Clara, e naquele instante, um entendimento mútuo se formou. Elas estavam prontas para enfrentar o que quer que viesse. Quando começaram a andar em direção ao palco, as luzes lançaram um brilho dourado sobre elas. Clara se ergueu um pouco mais, os ombros puxados para trás como se carregasse um peso maior e, ao mesmo tempo, liberando todas as incertezas que a afligiam. A música pulsava e tudo ao redor começou a desvanecer, tornando-se apenas um fundo para a dança que iniciaria. Paulo, em um canto, observava as duas, com os sentimentos confusos à flor da pele. Ele lutava contra os ecos da sua própria insegurança enquanto se sentia orgulhoso e assustado. A ideia de ter abandonado Clara por tanto tempo o atormentava. Como ele poderia ter deixado que o medo interferisse no brilho dela? E quando Clara subiu no palco e começou a dançar, ele soube que estava vendo algo muito mais do que mera apresentação. A dança dela era uma declaração de liberdade, uma explosão de vida. Era um convite para todos à sua volta a olharem além das aparências. A música envolvia Clara em um manto de confiança, enquanto ela deixava os passos fluírem com graça e força. Maria, na plateia, aplaudia com entusiasmo. Cada movimento da filha falava com seu coração, e ela sentia lágrimas quentes escorregar por suas bochechas. O orgulho superava toda a dor do passado. Clara estava ali, em sua essência pura, afirmando seu lugar no mundo, e isso era mais do que qualquer uma delas havia sonhado. Mas, no fundo, Maria sabia que isso era apenas o começo. O que aconteceria após a apresentação? E se aqueles que a observavam não aceitassem Clara? A pressão de um julgamento ainda pairava sobre elas, mas naquele momento, estavam imersas em um sonho. Então, no meio da performance, Clara olhou diretamente para Paulo. Seus olhos brilhavam e, por um segundo, tudo pareceu silenciar. Como se o universo estivesse esperando pela resposta dele. Era um momento de vulnerabilidade e conexão, como se toda a audiência tivesse sido engolida por aquela interação silenciosa, sentindo a tensão emocional no ar. Paulo levou a mão ao coração, lembrando-se das palavras que havia proferido há pouco. Ele precisava encontrar a coragem para apoiar a filha da forma que ela merecia.
Era hora de quebrar as barreiras que ele mesmo criará. Ele tinha que ser a âncora que Clara precisava. Enquanto a música chegava ao clímax, Clara finalizou sua apresentação com um movimento esplêndido, como se estivesse entregando seu coração a cada um na plateia. O silêncio foi substituído por uma explosão de aplausos. Os rostos ao redor dela brilhavam de admiração e surpresa. O calor das palmas fez com que Clara se sentisse invencível. Mas Paulo, ainda em estado de choque, percebeu que, embora tivesse dado um passo à frente, ainda havia muito para resolver entre eles. O que ele diria assim que as luzes se apagassem? Como poderia expressar o quanto estava arrependido? Enquanto os aplausos ecoavam, Clara havia conquistado um pequeno pedaço do mundo, mas o vínculo entre pai e filha pendia na balança. O palco era o lugar dela, e as verdades ocultas estavam apenas começando a emergir, como um eco distante do que estava por vir. O que Paulo realmente diria a Clara agora? O futuro deles não estava definido, mas aquele momento marcava o início de um novo capítulo, e Maria sentia que iam se deparar com desafios que exigiriam mais do que a coragem daquela apresentação. As luzes do palco diminuíram lentamente, mas os aplausos ainda ecoavam na cabeça de Clara. A vibração da música saiu da sua pele, deixando um rastro de euforia que a fazia querer dançar mais. Porém, enquanto a adrenalina pulsava, uma sensação fria a envolveu. Mudar o jogo e conquistar aqueles aplausos era uma vitória, mas a verdade era que faltava algo ou melhor, alguém. Paulo estava paralisado. Ele via Clara ali, linda e radiante, mas ao mesmo tempo se sentia afundar em arrependimento. Ela havia dançado não sobre a incerteza ou o medo, mas sobre a esperança e ele não soube acompanhá-la. Maria, em meio à multidão, acenou para Clara, uma mulher orgulhosa que mal conseguia conter as lágrimas de felicidade. O mar de rostos em volta, depois de um momento de silêncio reverente, começava a rugir de aplausos e gritos de incentivo. Enquanto a plateia se tornava cada vez mais vibrante, Clara procurou os olhos de Paulo mais uma vez. Dela, emana uma força que parecia explodir em direção a ele. Ao contrário do que supunha, ela não exigia nada. Sua dança era um presente, uma lembrança de que não precisava carregar a culpa dele. E se por um instante ela sonhasse que, talvez, seu pai estivesse pronto para amá-la plenamente? Com o coração acelerado, Paulo deu um passo à frente. A plateia ainda aplaudia, mas tudo o que existia agora era aquela menina, sua menina. Ele respirou fundo. O que poderia dizer? As palavras se aglomeraram em sua garganta. Enquanto Clara descia do palco, um turbilhão de emoções tomou conta dele. Ele se sentia à mercê do destino. Era agora ou nunca. Assim que Clara cruzou a linha que separava o palco da plateia, ela foi recebida por um abraço apertado de Maria que a afagava com carinho. Clara sorriu, mas os olhos a traíram. Havia um misto de alegria e dúvida ali, e ela sabia que o papel de Paulo nessa história ainda não estava encerrado. O que viria a seguir? Você foi incrível! Maria exclamou, orgulhosa. Mas Clara notou que agora todos os olhares estavam sobre Paulo. Ele se aproximou, lutando contra as palavras que pareciam não querer sair, como se estivessem amontoadas em seu peito. Clara! Ele começou, já com a voz embargada. O público ao redor deles parecia se dissipar enquanto ele se perdia na imagem dela, seu sorriso, sua força, sua dança. Ela olhou para ele, a expectativa brilhando em seus olhos. O que ela esperava? Um pedido de desculpas? Um reconhecimento? A presença dele? Clara não saberia. Desculpe por tudo, Paulo finalmente disse, quebrando a barreira do silêncio. Eu errei ao deixar você. E eu quero ser o pai que você merece. O tempo pareceu parar. Clara sentiu uma onda de emoções atravessar seu ser, alívio, raiva, confusão. Mas o que aquilo significava de verdade? E se ela escutasse aqueles pedidos de desculpas e percebesse que ainda não o poderia perdoar completamente? A conexão entre eles era frágil e tumultuada, como a peça mais delicada de um quebra-cabeça. Eu só queria que você estivesse aqui, ela respondeu, o olhar distante, ao mesmo tempo, vacilante. E agora que você está, o que muda? O silêncio entre eles se estendeu, carregado de promessas e expectativas não ditas.
Enquanto a plateia começava a se dispersar, Maria observava em segundo plano, sentindo que, no fundo, ainda havia muito mais em jogo. Ela se perguntava se aquela conversa seria o começo ou o fim de algo maior. Diante desta nova cena, Paulo e Clara permaneceram em frente um ao outro, como se o tempo estivesse estagnado e todo o resto da vida aguardasse a resposta ali, naquela fração de instante. A verdade do passado e as esperanças do futuro pareciam entrelaçadas em um único fio tenso. O que mais estava escondido sob a superfície? Clara e Paulo não sabiam, mas cada um desejava descobrir a essência do outro. O caminho à frente parecia nebuloso, mas um novo vínculo começava a se formar, apesar das incertezas. E assim, à mercê do destino e aproximando-se de um novo entendimento, um sussurro da audiência ainda reverberava ao fundo. O que vem depois? Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O olhar de Paulo a penetrava de maneira intensa, como se ele tentasse ler não apenas seu presente, mas todas as suas memórias. O que muda? Ecoava em sua mente, como uma pergunta que não queria se calar. Paulo hesitou, o peito apertado. Eu não sei, mas quero tentar. Não quero que você se sinta sozinha. Nunca mais. Maria observava, angustiada com a vulnerabilidade de sua filha. O que deveria ser um momento de celebração se tornava um campo de batalha emocional. Ela sabia que cada palavra contaria. No entanto, Clara parecia em conflito. A alegria da apresentação, a vitória pela dança, agora se misturava à dor de um pai que havia partido. Como você pode prometer isso? Clara questionou, sua voz quase um sussurro. Por tantos anos você não esteve aqui, mesmo quando eu precisava, não sabia onde encontrá-lo. O arrependimento de Paulo estava exposto como uma ferida aberta. Eu cometi erros e não posso mudar o passado, mas quero construir algo novo. Quero aprender a ser o pai que você precisa. As emoções ferveram dentro de Clara. Ela nunca esperou que esse momento chegasse, a verdade era que, embora desejasse esse reconhecimento, não sabia como lidar com ele. E se não for suficiente? Suas palavras eram pesadas, cada uma carregando um mundo de expectativas. Um frenesi de pessoas ao redor começou a ressoar, mas para eles, o tempo tinha parado. Maria sentiu a pressão em seu peito crescendo, querendo intervir, mas discernindo que aquela conversa precisava acontecer entre pai e filha. Eu só queria saber que você se importava, Clara respondeu, lágrimas começando a formar uma barreira em seus olhos. Eu esperei muito por isso. Quem me garante que não fará tudo de novo? Paulo se aproximou lentamente, como se temesse que qualquer movimento brusco pudesse quebrar a delicada linha que se formava entre eles. Eu quero te ouvir, Clara. Quero saber como você se sente. Que tipo de pai você precisa de mim? Ela respirou fundo, buscando as palavras certas. Era quase como dançar em um terreno desconhecido. Não sei se posso te dar uma resposta, mas eu quero entender se é real. Sentindo a magnitude da conversa, Paulo assentiu. O que realmente poderia fazer? Recomeçar sem garantir que não haveria dor no próximo ato? Maria, por outro lado, começou a sentir que o impacto daquela conversa teria consequências muito maiores do que apenas a relação deles. Aquela era uma oportunidade de cura que transcenderia toda a dor que havia sido infligida no passado. E se eu te falar que estou disposta a tentar também? A tentar entender esse novo pai que você quer ser? Mas ela hesitou, o silêncio preenchendo o espaço entre eles. A grande pergunta pairava no ar, e se a verdade invisível começasse a se tornar um elo de esperança? Mas o que? Paulo insistiu, o olhar fixo na filha. A urgência de suas palavras era palpável, como se estivesse disposto a abraçar qualquer resposta que Clara pudesse dar. Mas Clara encarou Paulo com um brilho profundo nos olhos. E se a vida nos mostrar que podemos curar mesmo com cicatrizes? O que você fará com isso? Os dois estavam à beira de uma verdade a ser desenterrada, um caminho que, se tomado, seria repleto de desafios. Aqui o passado se encontrava com o futuro, e cada um precisava decidir se estava disposto a enfrentar esse embrulho emocional. A resposta de Paulo era um mistério, um convite a uma nova jornada onde cada um buscaria entender as sombras e luzes que compunham sua relação.
Mas a pergunta estava lançada, como um desafio e uma esperança ao mesmo tempo. Estamos prontos para isso? E assim, com as palmas da plateia se dissipando aos poucos, o verdadeiro espetáculo estava apenas prestes a começar. Qual seria o próximo passo dessa história cheia de complicações e esperanças entre pai e filha? Clara sentiu o peito apertar cada vez mais, como se uma tempestade de sentimentos estivesse por vir. O olhar de Paulo persistia, fixo, como se ele pudesse enxergar através das cicatrizes que marcam não apenas seu corpo, mas principalmente sua alma. Ela retinha um mundo inteiro dentro de si, o eco das promessas não cumpridas e a angústia dos anos perdidos. Talvez começou, hesitante, quase sumindo na multidão de pensamentos, talvez eu não tenha dado chance suficiente a você. Essas palavras foram um sussurro e uma explosão ao mesmo tempo. Paulo parecia suspenso, como se aquelas frases tivessem o poder de mudar os rumos de suas vidas. Ele se aproximou um pouco mais, alheio ao frenesi ao redor. É verdade, Clara. Eu não mereço que você me dê essa chance, mas estou aqui para tentar. Não posso prometer que tudo será perfeito, mas quero que saiba que estou disposto a escutar, a aprender. Ela olhou para o chão, perdida. As lembranças dançavam ao seu redor, como fragmentos de um filme mal editado, os momentos de solidão, as festas em que não estava e as reconciliações sonhadas que nunca aconteceram. Eu só não quero me machucar de novo, confessou, a voz embargada. No que depender de mim, você não vai. Eu prometo, Paulo respondeu, quase implorando, suas palavras recheadas de sinceridade. A multidão que antes parecia tão distante começou a voltar lentamente, os aplausos diminuindo e dando espaço às nuvens de perguntas e ansiedades que agora preenchiam o ar entre os dois. Maria, involuntariamente, aproximou-se. O coração dela batia forte, cada batida transbordando esperança e medo. Ela também tinha algo a dizer. Clara, começou, clara e firme, você também precisa se lembrar de si mesma. Não pode se perder nesse processo de reconstrução. É essencial que você defina o que espera. O que você realmente deseja de seu pai? Clara olhou para a mãe, absorvendo o peso da pergunta. Ela sempre fora âncora em suas tempestades emocionais, mas agora, sentia que esse era um barco que precisava navegar sozinha. Eu quero ver se ele pode ser mais, se ele tem o potencial de se tornar o pai que eu precisava. Mas também tenho medo do que isso possa significar, disse Clara, quase quebrando ao expor sua fragilidade. Paulo, que até então se mantinha firme, sentiu as lágrimas escorrendo. Eu vou lutar por isso, Clara. Vou trabalhar para merecer essa confiança. Nunca pensei que teria uma chance de reconectar, e agora que está aqui, eu não vou deixar passar. A tensão pairava no ar, uma energia palpável que poderia explodir a qualquer momento ou se dissipar de forma silenciosa. Clara percebeu que aquele momento era mais que uma oportunidade. Era um divisor de águas. Então, um pensamento cruzou sua mente, como uma luz que acende na escuridão. E se eu fizer uma lista? Lista do que preciso de você, do que espera de mim? A ideia de criar um espaço de diálogo entre os dois a fez sentir um misto de alívio e medo. Sim, Paulo concordou, o semblante agora mais esperançoso. Podemos começar assim. Vamos escrever tudo, com calma. Vamos dar início a essa conversa. Clara assentiu, sentindo que talvez, só talvez, ali estivesse um novo começo. Mas o que mais iria surgir dessa relação? O que mais estaria enterrado nas entrelinhas de seus sentimentos? As perguntas ainda pairavam no ar, como ecos de vozes passadas, esperando ser respondidas. Maria observava, ansiosa. O futuro havia se tornado uma tela em branco, uma oportunidade que exigiria coragem não apenas de Clara, mas de todos eles. E se a verdade se revelasse completamente? O que faríamos com ela? Naquele momento, Clara percebeu que aquele não era o fim, mas o primeiro movimento de sua dança com o pai e uma jornada que estava prestes a começar. Sentia a adrenalina pulsando em suas veias. Que outros segredos poderiam ser descobertos? Clara acordou naquela manhã com os olhos ainda pesados, como se o peso do mundo pairasse sobre suas pálpebras. A lista que havia sugerido a Paulo a perseguia em pensamentos durante a noite.
O que escreveria? O que ele realmente precisava ouvir? As perguntas giravam em sua mente, um redemoinho que parecia não ter fim. Maria já estava na cozinha, preparando um café que exalava o aroma familiar. O cheiro lembrou Clara de momentos simples, de risadas e conversas leves entre mãe e filha. Mas hoje, ela sabia, seria diferente. Enquanto se sentava à mesa, a relação com Paulo começava a absorver seu pensamento. Vai ser um dia longo, pensou, enquanto Maria lhe lançava um olhar de preocupação. Estás pronta, filha? Maria perguntou, com a voz doce, mas também carregada de seriedade. Não sei, mãe. Às vezes, sinto que estou prestes a explodir ou a me desintegrar, Clara respondeu, a inquietação transparecendo em suas palavras. E se eu não conseguir? Tem que tentar, querida. Lembrar-se do que você precisa é parte dessa jornada. E quem disse que vai ser fácil? Maria sorriu, embora seus olhos mostrassem que também sentia a pressão da situação. Clara assentiu e, antes que a dúvida consumisse, decidiu que era hora de agir. Pegou um caderno pequeno que estava em sua mochila e, com uma caneta nas mãos, começou a escrever. As palavras fluíam, grudando-se no papel como se tivessem vida própria. Quero que você escute, que mostre empatia. Que nunca mais me abandone. Cada frase parecia envolver seus sentimentos de tristeza e esperança. Quando terminou, olhou para a mãe, que observava tudo em silêncio. Está quase tudo pronto, mãe. Só ainda falta um ponto importante. Qual é? Maria indagou, interessada. Como eu posso confiar nele de novo? Como eu posso acreditar que ele realmente quer mudar? O desespero em sua voz era palpável. Confiança é algo construído, Clara. Um passo de cada vez. Você só não pode ignorar o que sente. Deixe que os sentimentos venham à tona. Assim, talvez consiga enxergá-lo por quem ele pode se tornar, e não pelo que foi, Maria sugeriu, sua sabedoria ressoando no coração de Clara. Com um novo ânimo, Clara decidiu que falaria com Paulo. Precisava que ele soubesse o que esperava dele, mas também as dores que ainda a perseguiam. Era hora de abrir seu coração para aquele homem que era ao mesmo tempo familiar e estranho. A tarde chegou mais rápido do que imaginava, e Clara encontrou Paulo no parque onde se conheceram. O lugar estava repleto de pessoas, mas, naquele instante, o universo parecia estar reduzido apenas a eles dois. Ele a esperava, os olhos cheios de ansiedade. Oi, Clara começou, sentindo seu estômago revirar. Eu escrevi algumas coisas que preciso compartilhar. Oi, Clara, Paulo respondeu, a voz trêmula. Estou aqui para ouvir. E prometo que não vou interromper. Os dois sentados em um banco, Clara respirou fundo e começou a ler em voz alta. Quando a última palavra saiu de sua boca, um silêncio pairou entre eles. Paulo estava pálido, absorvendo cada frase, cada emoção exposta ali. Você realmente se importou com tudo isso? Ele perguntou, com uma mistura de incredulidade e dor. Clara sentiu seu coração disparar. Sim, eu me importei. Eu me importo. E isso é o que mais me machuca, respondeu, a voz embargada. Eu quero acreditar, mas meu medo ainda é maior. O olhar de Paulo se tornava cada vez mais intenso, como se suas palavras tivessem realmente perfurado sua alma. Clara sabia que, embora aquele passo tivesse sido difícil, poderia ser a mudança que tanto esperava. Mas do outro lado da praça, um homem a observava. Ele estava atento aos detalhes, como se estivesse esperando um momento específico. Assim que Clara e Paulo trocaram um olhar carregado de emoções, ele se aproximou, interrompendo aquele instante delicado. Clara, você precisa saber de algo e isso pode mudar tudo o que você estava pensando, disse ele, a voz grave, cortando o ar como uma faca. A tensão aumentou, Clara trocou olhares com Paulo. O que mais poderia ser revelado? O que mais? Estava escondido? Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha enquanto o desconhecido falava. A voz dele era firme, mas havia uma sombra de preocupação no olhar que a constrangia. O que poderia ser tão importante a ponto de interromper aquele momento tão delicado? Quem é você? Clara perguntou,
com a voz um tanto hesitante, mas determinada a manter a compostura. O homem hesitou por um instante, como se estivesse pesando suas palavras. Meu nome é Roberto. Trabalho com Paulo. E o que vou dizer pode ser difícil de ouvir, mas preciso que você preste atenção. Paulo lançou um olhar confuso para Clara, seu rosto refletindo uma mistura de raiva e ansiedade. O que você está fazendo aqui, Roberto? Eu sei que isso não é o momento certo, mas o que vem a seguir pode impactar sua decisão, Clara. Roberto prosseguiu, sem se importar com a interrupção. O tom de sua voz escandalizava, mas a urgência nas palavras o tornava difícil de ignorar. Paulo não é quem você pensa que é. Absorveu uma luz sobre seu passado que pode mudar tudo entre vocês. O coração de Clara começou a acelerar, como se tivesse tomado um soco. O que você quer dizer com isso? Ele fez escolhas erradas e não é só isso. Alguém o está ameaçando, e eu não sei como ele vai reagir a isso. As palavras de Roberto pareciam mágicas e perigosas ao mesmo tempo, como se houvesse um fio invisível conectando as revelações à dor que Clara já conhecia de perto. Clara olhou para Paulo, que parecia cada vez mais abalado, lutando para recuperar a compostura. Paulo, você tem algo que precisa me contar? Sua voz, entrecortada, misturava dúvida e expectativa. Clara, eu não sei o que Roberto está insinuando, mas eu posso explicar. Paulo começou, mas a voz dele soava fraca. Clara, agora consumida pela incerteza, não sabia em quem confiar. O silêncio que se seguiu era opressivo, como se o parque ao redor tivesse se tornado um deserto. As pessoas passavam por eles, mas tudo parecia um borrão à sua volta. Roberto, percebendo a tensão, continuou. Eu vi como Paulo estava lutando com algumas coisas. Ele estava muito diferente quando começou a trabalhar na empresa, e essas mudanças não foram só por conta do seu relacionamento com você. Ele está sendo pressionado, e não posso ficar em silêncio. O olhar de Paulo ficou aflito. Roberto, isso não é verdade. Eu estou aqui por conta das minhas escolhas, por gostar da Clara e querer ser uma pessoa melhor. Clara observava cada movimento, cada palavra. Então é verdade? Há mais coisas que você não me contou? Ela não conseguia desviar o olhar de Paulo, embora suas mãos tremessem, como se a verdade estivesse prestes a se desmanchar diante dela. Com um suspiro forte, Paulo balançou a cabeça. Eu só queria que nada disso afetasse você e agora Roberto está falando coisas que não deveriam vir à tona assim. Ele estava prestes a abrir a boca novamente, mas Clara o interrompeu. Se existe algo escondido, preciso saber. Não quero mais viver em dúvidas. A voz dela havia subido de tom, uma mistura de desespero e coragem. Roberto desviou o olhar, como se ponderasse suas palavras. Se você não souber a verdade, Clara, corre o risco maior de se magoar. O que eu sei pode não ser a única resposta, mas é um passo rumo à clareza. Mas antes que alguém pudesse falar mais uma vez, um forte eco de passos se aproximou. Clara virou a cabeça e avistou uma figura familiar. Era Maria, sua mãe, que ao perceber a tensão no ar, se apressou em direção a eles. Clara, o que está acontecendo aqui? Sua preocupação transparecia em cada detalhe. O que cada um deles tinha a dizer poderia mudar o rumo daquela história. O que mais era preciso ser revelado? Clara sentiu um nó crescente em sua garganta, enquanto a realidade começava a se desdobrar como um quebra-cabeça obscuro. Clara, Maria disse, colocando a mão no braço da filha, deixe-me ajudar você a entender isso. Mas precisamos de calma. A inquietação crescia, e Clara sabia que a verdade sempre estava à espreita, pronta para fazer seu movimento decisivo. Mas, por trás desses segredos, qual seria o próximo passo? A inquietação tomou conta dela mais uma vez. O que mais estava por vir? Clara sentiu o coração disparar, a tensão no ar era palpável. Maria, ao seu lado, parecia perceber o peso da situação e seu olhar trouxe um pouco de conforto. Clara, vamos ouvir o que Roberto tem a dizer, mas com calma. Precisamos entender a situação de todos os ângulos, ela disse, reforçando a determinação da filha. Roberto respirou fundo. Eu não sou o inimigo nessa história.
Vim aqui porque me preocupo com você e com Paulo, ele explicou, a voz mais suave. As pressões que Paulo enfrenta não são apenas de trabalho. Ele se vê encurralado por decisões que foram tomadas por pessoas ao seu redor e isso tem consequências. Clara cruzou os braços, uma tentativa de se proteger do turbilhão de sentimentos que estava tomando conta dela. Consequências? Que tipo de consequências? Ela se virou para Paulo, buscando respostas. O que você está escondendo de mim? É isso que você chamava de passado? Paulo se afastou um passo, claramente dividido entre a necessidade de proteger Clara e a urgência de ser honesto. Nesse momento, Clara percebeu que a situação era muito mais complicada do que imaginava. Eu não queria que você soubesse disso assim, Clara. Eu temia que, se eu falasse, você não me perdoaria. As palavras dele eram uma confissão amarga e Claire ficou em silêncio. Eu me envolvi em um esquema de manipulação e não era apenas meu trabalho. As coisas saíram do controle, e agora ameaçam quem eu mais amo. Manipulação? Que tipo de manipulação? Clara questionou, agora com uma raiva crescente. Você se envolveu com pessoas que não eram boas? Com pessoas que só queriam te usar? Sim, ele admitiu, a dor nos olhos. E eu pensei que conseguiria sair dessa. Mas tudo começou a afetar minha relação com você. Eu enterrei meus sentimentos em busca de uma solução que nunca chegou. Ironicamente, me perdi no caminho. Enquanto Paulo falava, Clara sentiu uma mistura de alívio e confusão. A sinceridade dele estava se apresentando como um novo ânimo, mas ao mesmo tempo, ela percebeu todos os desafios que ainda teriam que enfrentar. Isso não é algo que você pode simplesmente deixar para lá, Clara expressou, a voz firme. É necessário ser transparente. Você errou e isso nos afeta. A necessidade de que Paulo reconhecesse sua dor era crucial. Maria lentamente se aproximou, como se quisesse interceder. Neste momento, precisamos ser um time. O que está em jogo não é apenas sobre vocês, estamos todos envolvidos. Roberto assentiu, como se concordasse. Se Paulo está disposto a encarar isso de frente, ele precisa da sua ajuda, Clara. Deixe as paredes que você construiu caírem. O segredo só traz confusão. Este não é um processo simples. Clara disse, com os olhos brilhando de determinação. Eu preciso fazer escolhas e preciso saber se as verdadeiras intenções de Paulo são sinceras. Quero acreditar, mas a desconfiança é uma sombra que não me deixa. Paulo olhou fundo nos olhos de Clara. Eu quero melhorar. Quero aprender a amar você e a me redimir por todos os erros. Não só como pai, mas como homem. Prometo que enfrentarei o que for preciso. A verdade não é fácil, mas é necessária. Um silêncio profundo pairou sobre todos enquanto o peso dessas palavras se instalava. Clara respirou fundo, sentindo a realidade de que aquele momento poderia ser o divisor de águas que tanto esperava. Ainda assustada, ela pensou, e se as revelações não apenas mudassem a relação entre nós, mas o próprio conceito de família que eu havia construído em minha mente? Estou disposta a tentar. Mesmo que ainda sinta medo e insegurança, será o ponto de partida para algo novo, um novo futuro, Clara declarou, as palavras parecendo ecoar por todo o parque. Um semblante de esperança surgiu no rosto de Paulo. E não importa como as coisas fiquem, eu estarei aqui para você. De verdade. Maria tocou a mão de Clara, uma conexão calorosa e familiar. O momento era frágil, mas havia uma nova determinação. Algo estava se transformando e Clara sentiu isso na pele. Mas temos que manter a conversa aberta. Essa mudança precisa ser constante, Maria alertou. Vamos juntos. Enquanto os quatro se reuniam, cada um lutando com suas verdades, Clara sentiu que a jornada estava apenas começando. Entre revelações e promessas, o amor voltava a ser construído, camada por camada. A vida estava se moldando em algo novo. E mesmo que houvesse cicatrizes profundas, o velho fardo estava começando a se dissipar. Clara acreditou que todas as histórias têm seus altos e baixos, mas agora ela estava pronta para dançar no meio disso tudo. Com coragem renovada, todos se entreolharam,
firmando um compromisso silencioso, um pacto de honestidade e crescimento. Era hora de encarar não só os desafios, mas as belezas que a nova vida poderia trazer. E assim, Clara sentiu que era hora de dar o primeiro passo rumo a esse novo capítulo, onde o amor poderia novamente florescer, apesar de cada cicatriz. Agora, você também pode dar um passo de coragem. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias emocionais que transformarão suas perspectivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar mais pessoas a se conectarem com essas narrativas impactantes. Comente suas reações e teorias sobre esta conclusão. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esse final. Sua ação importa.